capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. Nós estamos tendo essa oportunidade de desfrutarmos, de lermos, estudarmos, aprendermos, vendo todo o conteúdo desse pequeno livro, um livro de 3 capítulos apenas, mas que traz muita riqueza para nós, muita revelação, muita palavra de Deus. Nós demos o nome dessa série de O Justo Viverá pela Fé, é o tema geral. O justo viverá pela fé, aprendendo a confiar em Deus em tempos de perplexidade. Estamos chegando à 6ª pregação, a qual eu coloquei o título de Reaviva, Senhor, a Tua Obra. A leitura está no capítulo 3, versículos 1 e 2. O capítulo 3 de Abacuque é a sua oração final. É uma oração sálmica, ela é um hino. Inclusive, há estudos que apontam que ela se tornou um hino ao longo da história de Israel. E se tornou um hino para nós também, principalmente a última parte, né? É bem conhecida e nós cantamos aí em várias melodias e versões. Hoje, eu quero que nós foquemos apenas aqui nesses 2 primeiros versículos. O início, a introdução da sua oração, que diz assim: oração do profeta Abacuque. Eu estou usando, irmãos, a versão revista e atualizada, dessa vez, que diz assim: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, das tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor Deus e Pai, uma vez mais nos voltamos a Ti, em oração, Te buscamos a Tua face, diante da Tua palavra. Pai amado, rogamos a Ti que seja conosco nesse momento. Rogamos a Ti que nos dê entendimento de tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós, fez chegar pela Sua soberania até as nossas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse livro. Obrigado por ter trazido essa revelação ao povo de Israel através do seu profeta. Obrigado porque essa revelação atravessou o tempo, atravessou perseguições, atravessou dificuldades de traduções idiomáticas. E o Senhor graciosamente faz chegá-la até as nossas mãos. Por isso nós te pedimos, sabendo que tudo está debaixo da sua soberania, da sua vontade, que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, por meio do seu Espírito Santo, dessa palavra aqui escrita. Nos ajuda a entender, nos ajuda a compreender a sua vontade para nós, a aplicarmos essa palavra no nosso viver. Não queremos apenas mais um sermão, mais uma pregação. O que queremos é que o Senhor fale ao nosso coração por meio da tua palavra inspirada. Fala conosco, move-nos, purifica-nos, Senhor. Lava-nos por meio da Tua palavra, Pai amado. Encoraja-nos, alimenta-nos. Esse é o nosso pedido, Pai Santo. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Só fazendo aqui um breve retrospecto, né? Não sei se os irmãos lembram aí, nas primeiras mensagens a gente fez um grande apanhado histórico para colocar aqui Abacuque dentro da história da humanidade, dentro da história do povo de Israel em especial. Então, Abacuque ele se encontra no reino dividido de Israel e Judá, em Judá, né, no reino de Judá, no reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Judá tinha tido vários reis, só relembrando aqui, alguns bons, fiéis ao Senhor, a maioria deles não foi fiel, infelizmente, se desviou do Senhor, adorou falsos deuses, ídolos das nações vizinhas a Israel. O Senhor enviou vários profetas para adverti-los, trazê-los de volta à sensatez, trazê-los de volta à comunhão, advertindo
de que se arrependessem, para que se arrependessem e de que, caso isso não acontecesse, o Senhor ia trazer a sua disciplina sobre o seu povo. E aqui, no final desse reinado aqui, dessa dinastia, vamos assim dizer, Abacuque, esse profeta do Senhor, ele está alarmado com a situação em que a sua nação se encontra. Muita corrupção, muita exploração, muito roubo, muita violência, né? Os poderosos explorando, extorquindo os mais pobres, usando de violência para isso, as pessoas que não tinham a quem recorrer sofrendo nas mãos da corrupção da própria justiça. E Abacuque, diante desse cenário, ele faz uma oração, nós vimos lá no começo, né, no primeiro capítulo, perguntando ao Senhor, até quando, Senhor? Até quando eu vou gritar ao Senhor violência e o Senhor não vai fazer nada? Até quando o Senhor vai ver essa situação no seu povo? Muito orgulho, soberba, enriquecimento ilícito, idolatria. As pessoas se desviando do caminho do Senhor. E ele clama por justiça ali no início do capítulo, e o Senhor dá uma resposta para ele. O Senhor responde que está vendo o que está acontecendo, e que ele vai trazer sua disciplina sobre Judá. Só que a resposta de Deus ao profeta não era exatamente o que ele esperava. Ele diz que o Império Babilônico, os caldeus, os babilônios estão vindo, estão conquistando aquela região, e eles vão invadir Jerusalém. A resposta parece que não agrada muito a Abacuque. Abacuque, ele se põe a questionar, como assim, Senhor? Eu estou orando para que o Senhor resolva o nosso problema aqui, o Senhor vai trazer uma nação estrangeira, mais idólatra, totalmente idólatra, Babilônia, para invadir a cidade. E a gente lê um pouco de como foi o cerco da cidade de Jerusalém, de como as pessoas sofreram ali, como foi a invasão daquele grande exército naquela cidade. Grande parte das pessoas, especialmente da corte, a maioria das pessoas foi levada cativa, ou seja, escravas, né, para o Império Babilônico. A cidade foi arruinada, foi destruída, o templo foi destruído. E para quem tem interesse em entender melhor essa situação, há um profeta também contemporâneo de Abacuque, que é Jeremias, que ele narra mais detalhadamente, especialmente no seu outro livro, Lamentações, de Jeremias, ele narra o cerco de Israel. E ele fala, né, quão grande foi aquela angústia. O cerco ele durou cerca de 1 ano e meio. E Abacuque então questiona Deus, como é possível que o Senhor permita uma coisa dessa? Parece que o remédio é pior do que a doença. O Senhor está trazendo um povo maligno, um povo mais maligno ainda. E o Senhor, ele mais para frente também, já no capítulo 2, ele começa a dizer que ele está vendo também isso. Ele está usando o povo da Babilônia como instrumento da sua justiça, mas ele também trará justiça ao povo da Babilônia, aos babilônios. E brevemente, né, alguns anos depois, isso aconteceu. Abacuque, ele fica estarrecido, mas ele chega um momento que ele diz assim, eu vou ficar na torre de vigia e vou esperar a resposta do Senhor. E ele nos mostra que às vezes a gente não entende o que o Senhor está fazendo, às vezes a gente não compreende a forma como o Senhor faz as coisas, mas mesmo nós não tendo uma compreensão profunda a respeito disso, a gente confia no caráter, a gente confia em quem Deus é. E é por isso que é o tema dessa série de mensagens. Aprendendo a confiar em Deus em tempos de perplexidade. Mesmo ele estando perplexo diante do que ele vê e diante do que ele foi revelado, ele confia no caráter de Deus. Ele confia de que tudo que Deus está fazendo coopera para o bem do seu povo e para o cumprimento do seu propósito.
E o Senhor revela que trará essa justiça sobre Babilônia, e ele fala em 5 ais. Nós vimos aí na mensagem passada, não é? Ele vai falar, ai daqueles que amontoam bens roubados, ai dos que obtêm lucros injustos, ai daquele que edifica com sangue, ai daquele que embebeda o outro para expor-lhe a nudez, e ai dos idólatras. E nós aprendemos nesse texto que todo pecado Deus vê, que não é pecado oculto, e que o Senhor lhe traz a sua palavra para expor o nosso pecado e para nos levar ao arrependimento. Não há como, eu não estou esquecido aqui o nome do pecador, perdão, do pregador, que ele fez uma pregação a respeito do pecado, e ele dizia assim, o seu pecado vai lhe achar. Eu não lembro, não sei se o Valdeir lembra. O título da pregação era, o seu pecado vai te encontrar. Cedo ou tarde ele vai te encontrar. Se você não confessar diante de Deus, Ele está vendo. Há um registro dos nossos pecados. E nós daremos conta diante do nosso Criador. Então, há uma saída única para isso. Há uma saída. Como nós costumamos dizer, né? Imagine se todos os pensamentos que você já teve fossem colocados aqui nessa projeção. Tudo aquilo que você já pensou. Né? Você ficaria à vontade? Pode colocar, eu só penso coisa boa, será? Eu não, eu certamente não, né? Então eu sei que eu já pequei em atos, em pensamentos, e por causa disso eu me refugiei, ao ser iluminado pela palavra de Deus, eu me refugiei na pessoa de Jesus Cristo e na obra que Ele fez para pagar os meus pecados. Pela fé eu recebi a sua salvação, e eu creio que nós aqui estamos por isso, porque o Senhor nos chamou. Ele nos amou sendo nós pecadores. Ele pagou a dívida que era nossa para nos abrir um caminho de comunhão com Deus. E naquele dia onde nós prestaríamos conta das nossas dívidas, na verdade, nós seremos introduzidos numa comunhão plena e eterna com nosso Deus, porque os nossos pecados foram perdoados. A nossa impureza foi tornada alva como a neve pelo sangue do Cordeiro no seu sacrifício perfeito. Mas agora o profeta, após ele ver essa revelação, após Deus mostrar que ele traria justiça sobre Babilônia, e aqui nós vimos também, nós fizemos aqui um trabalho de futurologia bíblica, né? Nós vimos que há consequências de todos esses fatos, né? Há um desenrolar desses fatos aqui. Os judeus eles foram levados para a Babilônia, entre eles tem um profeta chamado Daniel. A Daniel o Senhor vai revelar que vai acabar com o Império Babilônico. Nós vimos que suas ruínas são testemunhas de que Deus trouxe justiça sobre aquele povo. Assim como trouxe para todos os impérios da antiguidade que o sucederam. E que o Senhor lhe mostra também, ali em Daniel, fazendo esse exercício de futurologia, o Senhor mostra que um dia haverá um reino que destruirá todos esses reinos. Nós estamos aí na época final, irmãos, da visão da estátua de Daniel. Nós vimos aqui, não é? Estamos só esperando essa grande pedra chegar, estabelecer o seu reino eterno. Trazer justiça para a terra. Essa é a nossa esperança. Nós nos reunimos aqui, o adoramos e o desfrutamos e vivemos para Ele, sempre com essa expectativa. Ele está voltando. Não é o tema das nossas missões? Porque Ele vive e voltará, vamos completar a missão. Ele voltará, irmãos. Breve Ele voltará. Possivelmente encontrará muitos de nós vivos ainda. Talvez não, talvez Ele tarde mais, né? Paulo já tinha esperança de encontrar com o Senhor vivo. Nós vemos isso aí, lá em 1 Coríntios 15. Ora, se Paulo tinha essa esperança, eu posso ter também, né? Que já se vão aí quase 2000 anos de quando ele escreveu a carta. Deve estar mais perto. Gostaria muito de encontrar com o Senhor vivo. E ele vai estabelecer esse reino. Diante da revelação da justiça de Deus e de tudo que vai acontecer, agora Abacuque chega numa oração final, que é um louvor a Deus. A oração do profeta Abacuque, aqui fala um cântico de adoração, também pode ser traduzido como uma confissão.
ele vai trazer uma confissão. Irmãos, isso aqui é muito importante. Na versão NVI, traduz como uma confissão a ele. É importante, irmãos, porque nós vamos ver que o que estava acontecendo ali era muito sério. Os irmãos, se eu falar aqui para os irmãos a respeito, por exemplo, o testemunho do Senhor na terra, o que vem à cabeça dos irmãos? Testemunho do Senhor. Testemunho do Senhor. Existia já milhões de pessoas na terra nessa época de Abacuque. Milhões de pessoas. O homem havia se apartado, se afastado totalmente de Deus. Totalmente de Deus. Havia um lugar na terra que Deus havia estabelecido para falar com o homem e para ser adorado. Se você quisesse adorar a Deus na época, dessa época aqui, você tinha que ir para Jerusalém. Deus havia estabelecido uma forma, Deus havia estabelecido um templo, Deus havia estabelecido um caminho para o homem se chegar a Ele, por meio daqueles sacrifícios que eram sombra do grande sacrifício, do verdadeiro sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O testemunho de Deus na terra, irmãos, era Jerusalém. Nós vamos ver isso aqui. Então, e por quê, irmãos, que então Abacuque ficou tão estarrecido? Ele estava esperando o reino eterno prometido a Davi, e Deus disse que vai destruir tudo ali. Imagine o testemunho do Senhor, irmãos, ao redor de Israel, ao redor de Judá, era tudo treva. As pessoas não conheciam a Deus. As pessoas não tinham a menor noção de como contatar o seu Criador, adoravam deuses fabricados por eles mesmos. Nesse grande vazio que o homem tem de conhecer seu Criador e o propósito da sua existência, ele adorava pedra, estátuas, a lua, o sol, seja lá o que for. O homem vivia em trevas. Jerusalém era o testemunho do Senhor aqui na terra. E Abacuque sabia disso. E Abacuque sabia o que ia acontecer com Jerusalém por causa da infidelidade do povo. Mas ele se submeteu à vontade de Deus. E aqui a gente vê uma coisa interessante, irmãos. Eu até escrevi isso aqui para falar para os irmãos. Se o Deus no qual você crê não confronta suas expectativas e vontades, ele é apenas uma projeção mental do seu ego. Os irmãos entendem o que eu quero dizer com isso aí? Nós dizemos que cremos em Deus. Aqui em Roraima tem esse fenômeno, inclusive, assim, bem interessante. Eu acho que é o estado onde mais pessoas se dizem evangélicas, né? Proporcionalmente. As pessoas, todo mundo, eu acho incrível, todo mundo diz que é evangélico ou foi evangélico. Não há uma linguagem de evangeliquez aqui que as pessoas ao nosso redor não compreendam, é impressionante. Todo mundo já teve contato com essa cultura, pelo menos. Mas quando você vai falar do evangelho de Jesus, do Jesus que as pessoas creem, é muito diferente do Jesus revelado na Escritura. Os irmãos não têm essa impressão? Às vezes as pessoas falam do Jesus para mim como um ser poderoso que pode ser manipulado e que está ali para atender os seus anseios. Para me abençoar, para me fazer prosperar. Né? E aí eu só tenho que fazer algumas coisas aqui. Nada além de uma réplica de qualquer religião pagã. Só muda o nome. Assim como Israel colocou lá em Êxodo 32, 33, o nome daquele bezerro de ouro de Yahweh, ou seja, de Jeová, né? Eles chamaram aquele bezerro do Senhor dos exércitos. As pessoas fabricam seu Deus, chamado Jesus, mas é um Jesus que não tem nada a ver com o Jesus revelado na Escritura. O Deus verdadeiro, que se revelou por sua graça e misericórdia na Escritura, que está revelado e expresso no Evangelho, ele não é um Deus que vai ceder às nossas manipulações, irmãos. E olhe que a oração de Abacuque era sincera. Não era uma intenção de manipular Deus. E Deus ele vai dizer, você está muito enganado. Não é assim que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar de acordo com o meu propósito. E quando chega aqui nesse capítulo 3, Abacuque ele se dá conta disso.
e se submete à revelação desse Deus. Ele não faz birra. Poxa, Senhor, eu queria só que o Senhor tratasse o problema de Judá e de Israel. Eu queria só que o Senhor tirasse esses corruptos. Ora, como seria bom se nós orássemos ao Senhor também, como hoje, como Abacuque. Senhor, tira os corruptos do nosso governo, tira os corruptos da nossa justiça. Transforma a nossa nação. Sara a nossa terra. Que já sararam nossa terra aqui no Brasil, irmãos. Com o crescimento da população evangélica no Brasil, já ir passando de 30%. E nós só vemos as coisas de mal a pior. O Senhor vai trazer justiça. É isso que Ele está falando para nós. Mas não necessariamente da forma como nós, de repente, pensemos que será. Mas o Senhor vai julgar todos eles. Ele está vendo todas as coisas. Abacuque vê isso aí no seu contexto. E ele se submete à vontade do Senhor. E ele faz essa confissão. Abacuque sabe que o testemunho do Senhor está numa situação, vamos dizer, não de acordo com o que ele gostaria. E aqui eu estou tentando realmente fazer esse paralelo, sabe, irmãos? Nós olhamos ao nosso redor, graças a Deus, há muitas igrejas que têm dado testemunho do Senhor. Mas se nós formos olhar para a maioria da cristandade ao nosso redor, o Senhor tem misericórdia. As grandes, as mega religiões que crescem exponencialmente, que têm pregado um evangelho de prosperidade, um evangelho de que 2026 será o ano da vitória para você, na virada do ano. Às vezes não, sabe, irmãos? Às vezes vai ser o ano do cativeiro, né? Essa foi a palavra para Abacuque. Porque Deus, Ele trabalha como Ele quer. E Ele faz essa confissão. Irmãos, Deus não é a fonte da realização dos nossos sonhos. E diante disso, a palavra aqui traz a palavra hebraica para oração, confissão. Para oração, a primeira palavra aqui é essa tefilá, que quer dizer quebrantar-se. Se quebrar diante do Senhor. Diante da revelação de Deus, irmãos, diante da revelação de Deus, todos aqueles homens na Bíblia que tiveram a revelação de Deus, que viram a glória de Deus, todos eles tiveram a mesma reação. Se os irmãos quiserem, depois eu passo essas referências aqui. Abraão, Josué, Ezequiel, Daniel, João. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles caíram prostrados com o rosto em terra. Essa é a reação de quem vê a glória de Deus. Se prostrar, se quebrar. É nesse sentido aqui, irmãos. Veja, Deus está mostrando que haverá um caminho de restauração do seu testemunho. Haverá um caminho de restauração do seu testemunho. Mas para que haja a restauração desse testemunho, temos que passar ainda por essa fase de um quebrantamento, de uma confissão. Adoração, irmãos. Adoração é a reação da criação, da criatura, diante da revelação do seu Criador. Diante da beleza do Senhor. Não há outra coisa senão nos prostrarmos e adorá-lo. Não temos como reagir de outra forma. Sabe, e aqui eu queria encorajar muitos irmãos a buscarem diante do Senhor. Ter um encontro mais profundo com o Senhor. De adoração genuína. Existe uma preocupação de não fazermos as coisas mecanicamente. De não fazermos só pelo costume. Mas de cada vez mais em nosso serviço ao Senhor, em nossa vida, aqui e fora daqui, especialmente fora daqui, de uma vida mais consagrada ao Senhor, de um coração mais tomado por Ele. Só tem uma forma de se fazer isso, irmão. É à medida que a nossa visão do Senhor ela é alargada, ela é ampliada e ela é aprofundada. Quanto mais eu conheço do Senhor, na revelação da sua palavra, mais o meu coração é conquistado pela beleza da sua glória.
Quando chega no versículo 2, nós vemos duas declarações e três petições, ou uma petição tríplice. No versículo 2 ele faz aqui duas declarações. A primeira, ele diz assim: tenho ouvido, eu estou usando a versão revista atualizada. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Na NVI fala a tua fama. Eu ouvi falar da tua fama, ou dos seus feitos. Há dúvida entre os estudiosos se aqui ele se refere, Abacuque se refere, aos feitos passados do Senhor, desde da sua criação e a tirada, né, do seu povo da escravidão no Egito, e de como, com mão poderosa, tirou da mão de Faraó e conquistou a terra onde eles se encontravam aqui. Ou se ele se referia especificamente às revelações que ele acabara de ter da parte do Senhor. Eu entendo, acredito que ele está se referindo às duas coisas. Porque, como nós vimos dentro do contexto, Abacuque, ele foi educado dentro da história e da lei judaica. Ele sabia quem era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e o Deus de Moisés. E é por isso que ele não entendia por que a situação chegou naquele ponto. Então ele fala aqui: eu tenho ouvido das suas declarações, e alguns traduzem: tenho ouvido da tua fama. Exatamente por isso, né? Porque dá esse sentido ambíguo, mas na verdade eu acredito que aqui ele está falando exatamente das duas coisas. Ele pode estar se referindo àquilo que ele acabou de revelar de como agiria contra os babilônios. E também tudo aquilo que ele já sabia a respeito do Senhor. A segunda declaração dele é: estou perplexo. Né? Aqui na NVI diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos seus atos, Senhor. Ou estou perplexo diante de todas essas coisas. Eu não sei nem direito, irmão, sinceramente, como passar essa ideia. Diante daquilo que foi revelado para ele, e daquilo que ele sabe do Senhor, e do que o Senhor disse que ia fazer, ele está trêmulo, ele está perplexo, ele está atônito. Irmãos, como é que nós ficamos, Senhor, diante, irmãos, da revelação do Senhor, diante de tudo aquilo que nós temos visto aqui? Que o Senhor nos livre de um duro coração de incredulidade. Irmãos, nós estamos inseridos dentro dessa mesma história. É a mesma, o mesmo propósito. O Senhor, ao longo dos anos, vai progredindo na sua revelação. E Ele vai cumprindo o seu propósito. E Ele chegou a época dele encarnar-se. E Ele se encarnou no homem Jesus, e Ele viveu nessa terra, e Ele morreu por nós, e Ele ressuscitou, e Ele ascendeu aos céus, e Ele derramou o Espírito Santo. Ele gerou uma igreja, essa igreja, ali no início de Atos dos Apóstolos, com 120 pessoas, foi crescendo pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. Ela cresce em Israel, ela cresce no Oriente Médio, ela alcança a Europa, ela alcança o mundo todo, ela chegou aqui. Nós estamos incluídos dentro disso aí. Hoje o testemunho do Senhor somos nós. Nós. E eu fico pensando, quantos de nós temos tido esse coração de Abacuque? Senhor, tome providência, faça alguma coisa. E aí ele está trêmulo, estarrecido, ele está atônito, perplexo. É uma época de perplexidade. E aí ele faz 3 pedidos. São essas 2 declarações. E agora 3 pedidos. Diz aqui na NVI: realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Na revista atualizada, Viva, Senhor, até porque a palavra grega ela tem esse sentido de trazer vida.
de reavivar. Ele está falando de um reavivamento. Faça de novo. Eu tenho visto quem o Senhor é. Eu sei o que foi que o Senhor fez. Nós sabemos, irmãos. Ele é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. É o mesmo Deus que libertou o povo. É esse Deus poderoso que reina sobre todo o universo. É esse Deus. É o Espírito desse Deus que habita dentro do cristão. E às vezes, parece que a gente está como que meio adormecido, não é? Eu tenho conversado com muitos irmãos de muitos lugares há algum tempo, e todo mundo fala de uma necessidade de um avivamento. E essa é a oração de Abacuque: Senhor, eu sei quem o Senhor é. E eu sei o que vai acontecer. Senhor, reaviva, Senhor, faça de novo. Reaviva a tua obra, Senhor. Ele ainda fala de fazer essas obras conhecidas, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E por último ele faz uma petição, que na tua ira lembra-te da misericórdia. Veja só, irmãos, eu vou ler aqui alguns versículos. Algumas profecias de Isaías a respeito de Jerusalém. Isaías 2, 1 a 3 diz assim: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Está falando aqui dessa cidade como luz para os povos. O testemunho do Senhor na terra. No capítulo 60, versículos 1 a 3 ainda de Isaías, diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem da tua luz, falando a respeito de Jerusalém, certo? E a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Os povos estavam em trevas, em escuridão. A luz estava em Jerusalém. Mas sobre ti aparece o resplendor, aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Isso aqui, irmãos, as profecias a respeito de Jerusalém, são sombras da verdadeira Jerusalém celestial. Ou dessa embaixada dessa Jerusalém celestial, quando o Senhor diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E ele diz: não se pode esconder uma lâmpada debaixo de um balde, mas você coloca ela num lugar onde possa iluminar a casa, não é? E aí ele fala também de uma cidade: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aqui fala do aspecto individual da luz, que é uma lâmpada, cada um de nós uma lâmpada, onde o Espírito Santo deve queimar, e ali iluminar os que estão na casa. As lâmpadas lá eram como lamparinas, né? Eram um pavio que queimava com azeite. E a cidade, ele está falando do coletivo. Entretanto, irmãos, por causa da idolatria de Judá, Deus já predissera o seu cativeiro babilônico, né? Jeremias 25, 11 a 12 diz: toda esta terra se tornará em ruína, desolada. E essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. O Senhor já, um pouco depois aqui, provavelmente, Jeremias, um pouco depois de Abacuque, ele está dizendo que o cativeiro vai durar 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades. Declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Irmãos, essa aqui era a palavra, o decreto do Senhor para Jerusalém. Veja, a profecia dele para Jerusalém como luz para os povos, e a profecia dele para Jerusalém de como ela seria devastada por causa da sua infidelidade. Certo? Isso é uma advertência para nós. Mas
Eu queria ler um texto aqui com os irmãos. Deixa eu ver se dá tempo aqui. Daniel, capítulo 9. Daniel foi um dos que foram levados cativos para a Babilônia. Um dia, Daniel, ele vai orar ao Senhor. Versículo 1 diz: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos. Aqui Babilônia já havia sido dominado pelo Império Medo-Persa, certo? Já quem reinava sobre eles era esse império. É aqui, nesse caso, Dario, filho de Xerxes. Aquele que vocês viram no filme 300, né? Só que não é o Rodrigo Santoro, não. É o Xerxes mesmo. Da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras. Daniel provavelmente estava lendo Jeremias, certo? Lembra a profecia de Jeremias? O cativeiro vai durar 70 anos. Ele diz aqui: eu percebi pelas escrituras, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada, é isso mesmo, ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor, Deus, com orações e súplicas e jejum e pano de saco, coberto de cinzas, e orei ao Senhor. E olha a oração de Daniel aqui. Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecados e somos culpados. A oração de Daniel. Os irmãos conhecem a história de Daniel, né? Todo mundo conhece a história de Daniel, né? Daniel, eu fico pensando em que ele era culpado. Daniel foi para a cova dos leões. Daniel sempre foi fiel ao Senhor. Desde que ele chegou lá, ele resolveu firmemente no seu coração, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia. Mas aqui ele chega e diz assim: nós temos pecado contra ti. E somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Eu fico pensando que eu acho que se eu fosse Daniel, eu ia orar diferente, sabe? Eu ia dizer: esse povo ímpio. Aí Daniel entendia que ele fazia parte aqui de um povo único, que ele não podia se separar. E o destino dele também estava ligado ao destino de Israel, assim como o nosso, irmãos, hoje está ligado o destino uns aos outros, né? Como igreja. Não demos ouvido aos seus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e todo o teu povo. Senhor, tu és justo. E hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes por causa da nossa infidelidade, para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes, nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvido, ó Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todos Israel transgrediu a tua lei. Vou parar por aqui porque é grande. Os irmãos leiam depois, tá? Dá uma lida nessa oração de Daniel aqui. É por isso que a oração de Abacuque é uma confissão também, irmãos. Sabe por quê? Depois dessa oração, a partir do versículo 20 de Daniel, Deus vai revelar o futuro para Daniel. De como ele vai restaurar o seu testemunho. E de como, posteriormente, o Império Persa vai liberar o povo para voltar para Jerusalém, reedificar o templo, reedificar os muros. Aí nós vemos a história, né, de Neemias, de Esdras. Os irmãos lembram, né? Apesar de que os livros vêm antes, mas isso aconteceu aqui, nessa época aqui. Os livros eles são colocados por tamanho, né? São separados em grupos e colocados por tamanho. Os maiores, depois os menores. Então não está na ordem cronológica, não. Você vai ver eles sendo liberados para reconstruir o testemunho do Senhor.
Tudo a partir de uma oração de confissão, irmãos. De um quebrantamento diante do Senhor em oração. E aqui nós chegamos ao ponto principal dessa oração de Abacuque. Ele está pedindo ao Senhor essas coisas. Que o Senhor faça de novo as obras que ele fez. Ele se submete à vontade do Senhor. Ele faz uma oração de confissão. Ele declara como ele está. Ele abre o coração dele diante do Senhor. E ele faz essa petição. Reaviva a sua obra. Irmãos, que o Senhor toque o nosso coração. Que diante da palavra revelada a Abacuque, primeiro a advertência, irmãos. A advertência. O Senhor vai cumprir o seu propósito, sabe, irmãos? Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Tudo aquilo que ele disse que ia fazer, já fez. E o que ele ainda não fez é porque ainda não está no tempo, ele fará. Mas veja, há uma advertência. Os irmãos já leram as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, não é? Há uma advertência àquelas igrejas. Há uma advertência, por exemplo, à igreja de Éfeso. Onde ele diz assim, arrepende-te de onde caíste, se não venho e removerei do teu lugar o teu candeeiro. Os irmãos já viram isso aí? Os irmãos sabem que isso tem acontecido muito. Os irmãos sabem que hoje, muitos antropólogos estão dizendo que a Europa vive a era chamada era pós-cristã. Que milhares de igrejas, de onde o evangelho veio para nós, o evangelho reformado, da reforma protestante chegou até nós. Milhares de igrejas na Europa estão sendo vendidas para ser boate, para ser mesquitas. Os irmãos, nossos antepassados, alguns deles, por alguma razão, se deixaram submeter por doutrinas, falsos ensinos. E o Senhor removeu do seu lugar o seu candeeiro. Nós, como igreja local, nós temos essa responsabilidade de sermos aqui esse candelabro, dentro daquilo que nos cabe. E o Senhor tem trazido essa advertência para nós. Quebrante o seu coração, se arrependa no pó e na cinza, consagre a sua vida. E esse é o verdadeiro caminho para o reavivamento. Nós não podemos, não adianta, irmãos, a gente botar aqui, a gente fez o calendário, né, de eventos. A irmã Antônia ali, a irmã que líder no Ministério dos Grandes Eventos aqui. A gente poderia ter colocado no nosso calendário de evento, dia, semana que vem, culto de reavivamento. Né? Poderíamos ter colocado. Só que não adianta nada, sabe, irmãos? Que se não for o Espírito Santo ele não age de acordo com as nossas agendas. Mas uma coisa a gente sabe, o Espírito Santo age quando nós temos um coração quebrantado. Quando nós nos voltamos ao Senhor em oração e buscando pela palavra. Assim como Daniel fez, ele na leitura da palavra, ele teve esse entendimento e ele se curvou e se dobrou diante do Senhor. Nós temos essa grande oportunidade, possibilidade diante do Senhor de sermos uma igreja mais consagrada, uma igreja que busca mais santificação, uma igreja que cresce no amor de Cristo e que pode realmente fazer a luz do Senhor brilhar ao nosso redor, para a honra e glória do nome dele. Reaviva, Senhor, a tua obra, é o que ele fala, e ele diz também, faze-a conhecida. Quando ele diz, faze a sua obra ficar conhecida. Imagine, irmãos, ele chegará ao ponto de esquecer a lei do Senhor. Esquecer a lei do Senhor. Imagina os povos ao redor. Se os próprios judeus se lembravam mais da lei do Senhor. Como é que o Senhor vai fazer a obra conhecida? Primeiro fazendo conhecida em nosso meio. Isso lembra muito a oração de Davi, também uma oração de arrependimento após o seu pecado. No Salmo 51, que ele diz assim, restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os seus caminhos. Ele diz isso depois que ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Após ele confessar o seu pecado, ele pede essa renovação da parte do Senhor, e a consequência dele vai ser
Pregar o evangelho, levar os transgressores ao Senhor, a conhecer os caminhos do Senhor. Por último, ele diz, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, a Judá, a Jerusalém, depois de muita advertência, foi necessário o Senhor trazer a sua disciplina. E o Senhor trouxe daquela forma. Eu espero que a disciplina do Senhor não seja necessária. Que o Senhor, por meio do seu falar, do mover do seu espírito, da sua palavra, Ele nos leve a uma vida de consagração ao Senhor, a entrega a Ele. Mas se for necessário, irmãos, a disciplina do Senhor, tem essa oração aqui também que ele faz por último, né? Por último nesse versículo, porque a oração dele prossegue. E ele diz que na sua ira, lembra-te da misericórdia. E aqui vamos a algumas aplicações para finalizarmos. A palavra de Deus, através de Abacuque, tem falado, tem ministrado o seu coração? Como tem sido a exposição desse livro? Só mais um sermão? Ou o Senhor tem trazido essa mensagem para nós, da necessidade de sermos fiéis a Ele, de sermos consagrados a Ele, e de confiarmos nele, no seu caráter? Tem despertado a sensibilidade do nosso coração a respeito do mundo ao nosso redor, da situação atual? Né? Olha, irmãos, tem muita coisa boa, né, nesse mundo aqui que o Senhor deu para o nosso desfrute, que são legítimas, não tem problema nenhum. O que a gente não pode é ficar apaixonados por elas e distraídos da nossa missão aqui na Terra. Não podemos esquecer quem nós somos nessa história. Nós somos aqueles que agora têm segurado esse bastão. Aqueles que agora têm a responsabilidade de fazer a luz do Senhor resplandecer em meio às trevas. E é para isso que Ele tem nos chamado. Já aconteceu, você já questionou? Eu já. Já questionou sobre algo que Deus fez na sua vida, que você não queria que fosse daquele jeito? Muitas vezes o Senhor, Ele não atende aquilo que nós pedimos, né? Porque Ele não é uma projeção do nosso ego, né? Ele é o Deus verdadeiro, Ele faz o que Ele quer. E nós é que nos submetemos. E tem se revelado o seu caráter, e nós temos aprendido a confiar no caráter do Senhor. Você tem aprendido a confiar no caráter do Senhor, mesmo quando não entende o que o Senhor está fazendo? Irmãos, queria trazer um encorajamento de busque aprofundar sua experiência de conhecimento de Deus. Não se acomode com o que já alcançamos. Nós estamos numa corrida. Nós estamos a caminho da maturidade. Nós temos responsabilidade no nosso chamamento. Não se sinta satisfeito com a superficialidade de uma vida religiosa. Busque conhecer o Senhor. Revelação da sua face, na experiência de oração e da palavra. Busque uma experiência profunda de confissão de pecados. Você já orou ao Senhor assim, irmãos? Senhor, eu gosto disso. Pecado, sabe? Sabe que é esse pecado de estimação? Senhor, eu gosto disso aqui, me ajude. Mude o meu interior. Mude o meu interior, isso aqui é um ídolo para mim. Confesse, Ele já sabe, irmãos. O que Ele quer é brilhar a luz dele no seu interior, para isso você precisa abrir a sua porta. E a porta do coração é a boca. Ela fala que o coração está cheio. Confesse diante dele. Senhor, olha, isso aqui eu não consigo vencer, eu gosto, eu sei que te desagrada e tem impedido o meu crescimento espiritual. Me ajude, me dê poder no Espírito Santo, me ajude a buscar a tua face, para que o Senhor me liberte. Você tem orado por reavivamento? Irmãos, graças a Deus, nossa reunião de oração tem aumentado em número de participantes. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz diante do Senhor. E peço ao Senhor que mantenha. E não só isso, que avance. A igreja precisa orar. Nós precisamos orar
E a igreja precisa orar como igreja. Concorde, né? Concordemente por um propósito, como igreja local. E aí eu encerro por aqui, irmãos. E eu queria ter mais uma palavra de oração para finalizar. Senhor Deus e Pai, diante da Tua palavra, a única reação que nós podemos ter, Senhor, é a reação de Daniel. Senhor, mas não queremos fazer isso de forma mecânica, espiritual ou forçada. Rogamos a Ti, Senhor, que mova por meio da Tua palavra o nosso coração, a nos prostrarmos diante de Ti, a Te vermos, Senhor, a Te buscarmos, Senhor, a avançarmos na experiência de Ti, Senhor, na experiência espiritual contigo. Oh, Senhor, perdoa-nos nossos pecados, Senhor, diante de Ti. Senhor, confessamos que pecamos, muitas vezes negligenciamos a comunhão contigo, a vida de oração, ou muitas vezes nós fazemos isso de maneira mecânica e religiosa. Senhor, perdoa-nos, ajuda-nos, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, a Te conhecer na palavra, nos dedicarmos à leitura da Bíblia, ao estudo da Tua palavra. Aprofunda, Senhor, a nossa comunhão contigo. Aprofunda a nossa comunhão uns com os outros, que vá muito além de uma amizade, mas que vá também pelo Teu propósito, como aqueles que são chamados com um único propósito, que são permeados pelo Teu amor. E o amor que o Senhor tem pela Tua igreja, o amor que o Senhor tem pelas almas perdidas. Aprofunda, Senhor, o nosso amor. Tira-nos da superficialidade, ajuda-nos a avançar. Ó, Senhor, nós que temos pregado a Tua palavra, Senhor, como ficamos expostos diante de Ti. Como sabemos que somos insuficientes, Senhor. Por isso rogamos pela Tua misericórdia. E pedimos, Senhor, pelo poder do Seu Espírito Santo e pelo guardar do nosso coração. Guarda o nosso coração de orgulho e altivez. Leva-nos, Senhor, a Te conhecer mais. Por meio da Tua palavra, por meio da oração. É o que nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. E hoje